Pessoal, vamos lá, para não tomar muito tempo de vocês. Eu vou já começar os trabalhos aqui. Eu sei que algumas pessoas vão acabar chegando um pouquinho depois, chegando um pouquinho mais atrasado. Final da tarde é normal que isso aconteça, quem está finalizando o trabalho, mas eu vou começar em respeito aqui a quem chegou no horário. Pessoal, me apresentando, eu sou Bruno Tabet, sou aqui um convidado para conduzir essa reunião para vocês. Depois eu explico direitinho. Alguns já me conheceram, eu fiz a Assembleia de Patrimônio de Afetação em maio, e eu estou aqui para falar de uma oportunidade. Vocês já receberam um comunicado, mas basicamente a gente vai falar de uma condição especial de financiamento antecipado, que não é muito comum, né? Geralmente a gente fala de financiamento na entrega do empreendimento, e vou falar também de um serviço de assessoria que vai ajudar vocês aí em toda essa parte burocrática para quem for buscar pelo financiamento sem nenhum custo. Essa é a parte boa. Então, para iniciar os trabalhos aqui, eu vou chamar a Clarissa da Canopus, para ela fazer uma breve introdução. Fala, Clarissa, boa noite. Ei, gente, boa noite. Ei, Bruno. Ei, pessoal, boa noite. Então, como vocês sabem, eu sou a gerente de relacionamento da Canopus, eu estou cuidando especialmente aí da parte do repasse, e a gente conseguiu uma condição especial aí para vocês, né, junto com o Banco do Brasil, e a gente contratou o Bruno para ser o nosso anfitrião novamente aí, para poder falar um pouquinho para vocês. E depois a gente volta a falar aí no final, quem tiver alguma dúvida. Bruno, obrigado, tá com você aí agora. Valeu, Clarissa. Obrigado para compor esse grupo aqui. Eu vou falar um pouquinho antes da Dinheiro Vivo e eu vou chamar duas pessoas super importantes aqui nesse nosso encontro. São a Marinês e a Patrícia. Como está na tela aí, tem mais de 15 anos de especialidade no experiência no mercado imobiliário, já trabalharam no Banco do Brasil aí por mais de 20 anos. Fala, Patrícia, Marinês, boa noite para vocês. Boa noite, né? Boa noite, Bruno. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Clarissa e todos vocês aí do Today Faria Lima. Eu sou marinês, né? Como o Bruno falou aí, a gente tem uma larga experiência, né, em assessoria do mercado imobiliário. Eu e Patrícia, né? Nós somos sócias, nós criamos a empresa de assessoria Dinheiro Vivo, né? Eu sou formada em administração de empresa, tenho MBA em finanças pelo IBMEC. Eu e Patrícia, através do conhecimento, a gente pensou em criar uma empresa e a gente criou essa empresa Dinheiro Vivo porque a gente gosta do que faz, a gente tem paixão pelo que a gente faz, que é essa assessoria no financiamento imobiliário aos clientes. Então, a gente faz esse trabalho com muita dedicação e com muita paixão. Patrícia, agora é você. Isso aí. Pessoal, boa noite. Eu sou a Patrícia, Patrícia Flecha, assim como a maioria das pessoas me conhecem. Bom, a gente está trabalhando, trabalhamos juntos, eu e Marinês. Temos aí uma experiência, ela já falou, de 15 anos no mercado imobiliário, mas não trabalhamos com comercialização de imóveis. Nosso negócio é a oferta do crédito. E o que a gente traz de diferencial para vocês? Nós trabalhamos com todos os maiores bancos brasileiros. Então, a gente tem condição de assessorar cada um de vocês na tomada de decisão. O que eu vou fazer agora, né? Que caminho eu vou seguir? Então, é isso que a gente quer colocar à disposição de vocês daqui em diante, essa oportunidade de tomar a decisão, certo? O que eu vou fazer agora? Então, é isso que a gente traz, a nossa equipe vai trazer para vocês, a partir de agora, colocar à disposição de vocês. Uma boa noite e sejam muito bem-vindos. Pessoal, o que é Dinheiro Vivo? É uma empresa de assessoria, né, no processo de financiamento imobiliário. Nós temos todas as certificações que são solicitadas pelas instituições, pelo Banco Central. E o que é o nosso foco? O nosso foco é desburocratizar o processo de financiamento imobiliário, sem nenhum custo para vocês, tá? Não existe custo para vocês. E a Dinheiro Vivo quer satisfação, através de como? De um atendimento ágil, personalizado e de acordo com a necessidade de vocês, tá? Esse é o nosso intuito. E a experiência
O que eu posso falar para vocês? O Banco do Brasil hoje tem mais de 228 credenciados, assessorias credenciadas no Banco do Brasil. A Dinheiro Vivo, no ranking interno do Banco do Brasil, nós somos a primeira empresa de assessoria. Por quê? Nós somos a que mais fazemos financiamento imobiliário para os clientes, através do know-how que a gente adquiriu. Então, hoje nós somos o número 1 dentro do Banco do Brasil de conhecimento do processo do crédito imobiliário nessa instituição, apesar que a gente atende outros bancos, nós somos multibancos, mas o nosso foco aqui nesse bate-papo aqui é o Banco do Brasil. Agora eu vou passar a bola para o Bruno, né? Porque a gente brincou. Eu e Patrícia, a gente é muito, como é que eu digo, né? Muito Somos técnicas. muito técnicas, né? E o Bruno, ele é um comunicador, ele vai se tornar esse momento nosso aqui mais leve, tá? E muito obrigada aí pelo quem já entrou na sala. Estamos à disposição. Bruno, a bola está com você aí, Bruno. Valeu, Patrícia, valeu, Marinês. Responsabilidade grande, elas entendem muito do processo. O meu papel aqui, gente, é simplificar, tá? Tentar explicar de uma forma simples e objetiva. Então, o que a gente vai fazer hoje, né? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens do financiamento antecipado, quais opções vocês têm de financiamento, os próximos passos e, no final, as perguntas. Eu queria destacar isso. Como eu vou fazer uma apresentação corrida aqui de forma breve, são uns 5 slides mais ou menos, eu queria que vocês já fossem enviando as dúvidas que vocês forem tendo, para não esquecer. Poxa, fiquei com dúvida aqui, já pode mandar no chat para mim ou para o Rafa. A gente está aqui no chat que fica embaixo no Zoom, bem ao centro, né? Tem um botão chat. Ou se você tiver no celular, dá um clique na tela que aparece lá o ícone, tá bom? Aí no final a gente abre para as perguntas aqui, poder conversar um pouquinho. Então, primeiro, pessoal, vou falar sobre as vantagens do financiamento antecipado. A primeira coisa, explicar por que é possível o financiamento bancário aqui no empreendimento de vocês. O empreendimento de vocês é financiado, né? No caso, a obra é financiada pelo Banco do Brasil. Então, por ser o banco financiador da obra, vocês têm uma possibilidade de financiamento antecipado. Então, eu vou explicar as vantagens comparando aqui essas duas colunas para cada item que eu vou trazer. Como que seria para o financiamento agora, durante a obra, ou financiamento após a entrega? O primeiro assunto que eu trago aqui é o FGTS, né? Para quem trabalha de carteira assinada, para quem tem o FGTS. Se você fizer o financiamento agora, durante esse período de obra, uma coisa legal é que você já pode utilizar o FGTS, você reduz o saldo devedor. Para quem não sabe, quando você usa o FGTS, ele funciona como uma entrada. Então, vamos chutar aqui. Eu vou sempre chutar alguns números, tá? Vamos chutar que você tivesse 500 mil, se o FGTS é 100 mil, então esses 100 mil entram como uma entrada e você fica com saldo a financiar de 400 mil. Então a vantagem de fazer agora é que você reduz esse seu saldo devedor. E, gente, vamos combinar, né? FGTS parado, ele não rende nada, rende menos que a poupança. Então, quanto antes usar, melhor. E caso você utilize agora, você também pode utilizar depois. Depois de 24 meses, você já pode amortizar novamente ali o financiamento. E se você for financiar só depois da obra, você também pode usar o FGTS, mas esse seu saldo devedor, que eu dei um exemplo aqui dos 500 mil, ele vai ter sido corrigido. Então, aí eu entro também, depois eu vou falar de correção monetária e taxa de juros, mas a vantagem de fazer agora é para você já poder usar o dinheiro que está parado, caso você tenha FGTS. Falando de taxa de juros, no caso da taxa de juros para o financiamento durante a obra, você garante uma taxa atual, né? A gente colocou ali a partir de 7,93, eu vou explicar um pouco as condições no próximo slide, mas a gente consegue ver o cenário que a gente está de taxa de juros. Se você fizer o financiamento após a entrega da obra, a gente tem um risco de um cenário ali no final de 2024, quando é a previsão da entrega do empreendimento. Aí você pode pensar na tua cabeça, poxa, Bruno, mas macroeconomia, né? É difícil saber qual que é o momento, como é que vai estar o cenário econômico ali no final de 2024, a gente está falando de mais de um ano. E se o juros, se a taxa de juros estiver melhor, né? Eu não vou sair perdendo de ter feito antes. Se ela estiver melhor, se a taxa de juros estiver melhor e você tiver feito financiamento agora, lá na frente você pode tanto fazer a portabilidade para um outro banco ou fazer a negociação com o próprio banco. Então, lá na frente você pode mudar a sua taxa de juros e negociar caso ela venha a baixar. Mas, caso ela venha a subir, pessoal,
Lá na frente não adianta olhar para trás e falar, poxa, maldita hora que eu não fui financiar lá durante a obra, a taxa de juros está muito maior, tá bom? Então a vantagem é que você tem a taxa de juros atual, que eu vou falar no próximo slide, mas ela tem uma condição muito boa aí. Caso da correção monetária, como todo mundo sabe, o saldo que você tem a pagar com a construtora, ele é corrigido pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Então, o que você deve num mês, você deve um pouquinho mais no mês seguinte. Financiando agora, você já termina essa correção. Você vai financiar o saldo atual. E se você for lá na frente financiar, você tem um risco do aumento do índice, né? Você tem até um índice, depois da entrega do empreendimento, ele muda, depois do habite, ele muda para o IGPM mais 1% do valor. Então, ele fica ainda maior. E o INCC é um índice até que mais tranquilo, apesar dele ser volátil. Mas depois da entrega é mais difícil, porque você tem ali o IGPM mais 1%. E sempre demora ali pelo menos 60, 90 dias para financiar mais para frente. Então, esse percentual vai pesar no saldo que você vai ter para pagar. E aí, correção monetária também tem uma questão importante que é o enquadramento. O que é o enquadramento, né? Quando você financia agora, você vai ter o seu cenário atual de renda. Então, vamos supor que você é de novo, colocando o caso de alguém ser um funcionário CLT, né? Se você é um funcionário CLT, você tem um cenário hoje. Então, poxa, eu estou bem empregado, tenho essa renda e eu consigo comprovar bem essa renda. Se você deixar para financiar depois da obra, você tem um risco do cenário também no final de 2024. Vamos bater na madeira aqui, a gente espera que não mude nada para pior, lógico, mas dando o exemplo da pandemia mesmo. A pandemia mudou aí o cenário profissional de muita gente, mudou questões, né, até das taxas de juros. Então, sempre que você joga para frente, você tem um risco maior, mas claro, o enquadramento ele também é muito importante por uma questão de propriedade do imóvel. Você fala, poxa, mas por que que eu vou... o que é importante de eu fazer agora também, né, adicionando alguma coisa? Se você vai olhar o seu enquadramento, seu cenário agora, você financiando, mesmo que lá na entrega do empreendimento, vamos supor que você tenha acontecido alguma coisa ruim na tua vida financeiramente, você saiu do emprego, se você financiou já agora, não importa se lá na frente você tiver com uma condição diferente de emprego, de renda, porque o imóvel ele já vai ser ali de sua propriedade. Então, quando você financiou, você já tem no cartório ali o seu registrado o seu contrato de financiamento, que ele tem um poder de escritura pública. Então, na prática, essa unidade já está ali no teu nome perante o poder público. E já quando você faz o financiamento após a entrega da obra, o registro só vai acontecer depois da verbação do habite. Então, até ali, aqui, resumindo assim a diferença, você sai de um compromisso particular, que é o contrato de compra e venda, que hoje vocês têm com a Canopus, que é seguro, mas é um compromisso particular, para financiar, e aí sim você está num compromisso público. Então, a partir do momento que você financiou, registrou em cartório, para qualquer esfera, esse imóvel é seu, tá bom? Isso é um pouco falando da parte financeira, né? Então, alguns detalhes ali de segurança e tudo mais, mas eu faço as assembleias de entrega de condomínio, pessoal, faço para Canopus e várias outras construtoras. Eu sou um cara que vive muito momento de entrega dos empreendimentos, então eu penso muito na parte emotiva, não só a parte prática e financeira. Então, por isso que a gente acrescentou aqui uma coisa muito importante, que é a entrega das chaves. Se você fizer o financiamento nessa etapa agora de obra, você tem uma vantagem que você recebe as chaves logo que o empreendimento for entregue. Então, vamos supor que hoje fosse a assembleia de entrega do empreendimento. É uma semaninha para o síndico receber as áreas comuns, e se você já tiver financiado, historiado, você já vai ter as chaves ali. Então, falando de novembro de 2024, entregando ali na previsão da obra, em novembro você consegue passar o Natal já na tua casa, já tendo reformado, ajustado. Já se você for fazer o financiamento, quando a construtora entrega o empreendimento, a Canopus vai entregar, ela vai emitir o habite junto à prefeitura. Isso daqui já permite que ela faça uma assembleia de entrega, claro, com algumas outras documentações e finalização da obra. Mas aí tem um processo que vai começar que se chama verbação do habite. Basicamente é pegar esse habite e anexar ele na matrícula do imóvel. De uma forma muito simples seria isso. Esse processo demora pelo menos uns 30 dias depois da assembleia. Ou seja, se você deixar para financiar lá para frente,
você só vai conseguir receber chaves ali uns 60, talvez 90 dias depois da assembleia de entrega. Então, supondo que aconteça realmente ali em novembro, você vai receber as chaves lá para janeiro, fevereiro. Então, poxa, você vai começar a ver um monte de gente entrando no empreendimento, falando, poxa, devia ter financiado antes, eu já ia estar com a minha chave na mão, já ia estar mais tranquilo ou tranquilo. Tá? Então, aqui é um resumo das vantagens do financiamento antecipado. Tá? Claro, você tem, gente, em todo momento aqui, por mais que eu esteja falando das vantagens do financiamento antecipado, vale deixar claro que é a escolha de vocês, tá? Vocês tanto podem financiar agora como depois, e vocês tanto podem, como eu vou falar agora, escolher o banco que vocês quiserem, tá? Mas por que eu, entrando nesse próximo slide aqui, por que está em primeiro ali no o Banco do Brasil? Não é só uma questão de ordem alfabética. Porque a opção de financiamento antecipada, ela é uma oportunidade única e exclusivamente do Banco do Brasil. Mas, poxa, Bruno, por que é um produto do Banco do Brasil? Também. Mas é porque o Banco do Brasil ele é o banco financiador da obra de vocês. Ele é o banco financiador do Today Faria Lima. E só por isso, ele é o único banco que vocês conseguem financiar durante o momento de obra. Como a Marinês e a Patrícia falaram, a assessoria da Dinheiro Vivo você vai ter para qualquer banco, em qualquer momento que você vai financiar. Mas a gente vai falar um pouquinho mais aqui do Banco do Brasil, porque é o único banco que vocês conseguem financiar nesse momento, tá? Então eu vou explicar aqui de forma geral, lembrando, tá até ali na observação ali embaixo, que as condições que eu vou mostrar aqui são atuais de hoje, né? E claro, dependem da situação individual de cada um, do enquadramento ali de cada um. Então, tem as colunas ali de cada tema, eu vou passar pelos bancos rapidamente. Então, o que é o saldo a financiar, né? O saldo a financiar é o quanto você tem de possibilidade de financiar. Vamos supor, de novo, que o imóvel custa, eu estou usando o exemplo dos 500 mil aqui. Vamos supor que fosse 500 mil. Então, se você pode financiar até 80% do imóvel, você precisa só dar 100 mil de entrada e consegue financiar 400 mil. E aqui vale uma observação que também está ali embaixo, que quando a gente fala desse valor, quando a gente fala de financiamento, não é sobre o valor firmado com a construtora, tá? O banco ele faz uma avaliação do valor, que às vezes bate com o valor da construtora, mas o que vale no caso de financiamento, independente de qual banco vocês vão escolher, é o valor da avaliação do banco, tá? Mas no caso do Banco do Brasil, vocês têm a opção de financiar até 80% do valor do imóvel, e aqui tem diferentes modalidades. Aqui vale uma atenção adicional aí para quem está fazendo alguma outra coisa, eu vou chamar a atenção aqui. Eu queria falar sobre essa modalidade do pró-cotista. A modalidade do pró-cotista, ela é diferente, eu já vou até colocar outra na tela aqui, que é o SFH, eu explico as duas. O pró-cotista, ele vem de um recurso do FGTS. Então, os únicos bancos que têm permissão de fazer isso são os bancos públicos, a Caixa e o Banco do Brasil. Nesse caso, a gente só tem o Banco do Brasil, né? Como eu falei para vocês, que é o banco financiador. Se fosse fazer com a Caixa, teria que ser após a entrega do empreendimento. E o que é legal do pró-cotista? Tem um nome mais técnico ali que chama dotação. O que significa, para quem é da área financeira? É um funding, é um recurso maior. Então, vamos dizer assim, que o caixa público ali, o orçamento do FGTS, ele tem mais recurso para dispor para quem vai fazer o financiamento no modelo pró-cotista do que para quem vai fazer no SFH. Tá? Então, isso é muito positivo. Mas, claro, pessoal, é importante ressaltar que para fazer no modelo do pró-cotista tem algumas regrinhas, é só para quem para quem tem FGTS, então tem algumas regrinhas, tem que ter um tempo de contribuição, mas isso daí no tete a tete ali com o pessoal do Dinheiro Vivo, eles explicam para vocês, tá? Então, o pró-cotista, e falando do SFH, né, que é o Sistema Financeiro da Habitação, esse é um recurso de financiamento do governo federal, né, criado há muitos anos, tem uma lei em relação a isso, que tem esse objetivo aí de financiamento de uma forma geral, tá? Tanto para aquisição, reforma, qualquer coisa. Então, ele é muito mais amplo. Então, vamos lá. Então, falando do pró-cotista, o prazo. Qual que é a vantagem do pró-cotista? Você pode colocar em mais meses, 420. Então, você dilui um pouco mais o financiamento para ficar com as parcelas mais baixas. SFH, nesse caso, tem limitação de 360. E o sistema de amortização,
eu vou sempre explicar para quem não conhece tão bem, né? Mas existem, de uma forma muito simples, dois sistemas de amortização, tá? Saque ou price. O saque é o sistema de amortização constante, esse é o significado da sigla aí. A parcela ela é decrescente. O que que significa? Então, as primeiras parcelas elas são mais altas, mas tem uma parte boa disso daqui que já é amortização, ou seja, você já está aumentando a dívida e também tem os juros. E ao longo do tempo, essas parcelas vão diminuindo, tanto os juros quanto a amortização, mas os juros diminuem. Você paga mais juros ali no começo, mas as parcelas vão diminuindo. Já no caso da Price, a Price, ela às vezes é crescente, mas o que é legal? Você tem uma previsibilidade, essa palavra é difícil, você consegue prever, porque as parcelas que você fechar, elas não se alteram. Então você já consegue, você demora mais para amortizar ali, mas acaba pagando mais juros no começo, mas pelo menos você tem uma parcela que ela segue mais constante. O que é bom da tabela Price? Resumindo, para quem não quer gastar tanto com financiamento nesse primeiro momento. Então, tem muita gente que recorre à tabela Price, faz o financiamento para ter uma parcela menor e aí depois vai amortizando. Então, pegou um bônus ali, um PLR, alguma coisa, vai pagando o valor e amortizando para diminuir o tempo de financiamento. Tá? Então, ó, nem todo mundo tem opção. E legal do Banco do Brasil é que você escolhe o que se encaixar melhor para vocês. E as taxas de juros, elas começam em 7,93%. Provavelmente a mais baixa aqui é no caso do Procotista e vão até 11,40%. Tá? Passando pela Caixa, a taxa de juros é muito parecida. Tá? Só o máximo ali, o teto que é um pouquinho menor. Tem a possibilidade de fazer no Procotista, só que só pode financiar 70% em um prazo menor ali, no caso da tabela Price, né? São 240 meses. Se for financiar 80% no Procotista, aí já pode ser um período mais alongado, mas precisa ser na tabela Price. Você vê que sempre tem condicionante, né? Você não pode escolher. E no caso também da SFH, saindo do Procotista, você também pode escolher as duas pelo período de 420. Então, a SFH você tem mais possibilidade ali na Caixa, mas Caixa só na entrega do empreendimento. E aí você pode fazer com o Itaú, que também tem 80%. Itaú não faz outra tabela, só SFH, não tem a modalidade, desculpa, do Procotista, e você pode fazer só com a tabela saque, e a taxa de juros mínima ali já é um pouquinho maior. E os outros dois bancos aí, Santander e Bradesco, são iguais. A diferença do Itaú é que eles têm um prazo um pouquinho maior ali, vão até 420 meses, mas a taxa de juros ela tem uma variação muito parecida, tá bom? Não se preocupem em entender tão a fundo. Aqui eu acho que nesse slide eu queria passar para vocês essa questão do Banco do Brasil, de vocês terem a opção do Procotista, para quem, de novo, tem o regime CLT, para quem tem o FGTS, e de que você tem a opção tanto do tempo que você vai financiar, quanto o tipo de tabela com uma condição de taxa de juros mais atrativa, tá bom? E aí, lembrando, né, que só com o Banco do Brasil você pode fazer o financiamento agora. E aqui passando para os próximos passos. Então, legal, Bruno. Você me explicou no começo que tem vantagem, né? Estou fazendo uma repassada aqui. Você me explicou que tem vantagem de financiar antes. Me explicou que financiando antes, a única opção é com o Banco do Brasil, que também tem taxas e condições bacanas, mas legal. E se eu aceitar, né? Se eu topar fazer esse financiamento para o Banco do Brasil, como é que funciona? Quais são os próximos passos? O que eu tenho que fazer? O que eu faço? Vamos contar aqui para vocês, explicando numa linha do tempo ali. A gente colocou 3 linhas ali. A primeira é imaginando o que você vai fazer, é como se fosse um fluxograma, tá, gente? Você, proprietário ou proprietária aí do Today Faria Lima. Depois são as funções da Dinheiro Vivo e depois do banco. Então, vocês vão ver que é muito simples. Então, a primeira coisa, a Dinheiro Vivo vai fazer um contato com vocês inicial para explicar as condições, porque, de novo, aqui eu estou falando de uma forma muito geral, tudo depende da sua condição de renda, da sua necessidade atual. Você, após receber esse contato, se você tiver interesse em fazer agora, você já vai enviar a sua documentação, eles vão te dar toda a orientação em relação a essa documentação. A Dinheiro Vivo avalia, confere, ela faz um filtro. Porque se você fosse enviar direto para o banco, aí tem aquela demora para te responder, faltou alguma coisa. Então, a Dinheiro Vivo vai sempre intermediar os contatos. Ela avaliando, enviando para o banco já vai fazer a documentação e aprovar o crédito. Tá? Essa documentação é um formulário
A Dinheiro Vivo já preenche esse formulário para vocês, então vocês não vão precisar também fazer toda essa parte burocrática de preenchimento de um monte de informações, porque como a Dinheiro Vivo já vai ter recebido de vocês os documentos, eles mesmos já preenchem e passam para vocês as condições, explicam direitinho, olha, foi aprovado, está aqui os formulários, e aí vocês têm a segunda função aí, que é conferir essas condições, ver o formulário tudo certinho e responder ao DPS, né? Coloquei aqui com destaque, o DPS é a Declaração Pessoal de Saúde. Para quem nunca financiou, não conhece tão bem, o banco, obviamente, se você tem uma condição ruim de saúde, que você já saiba, né, por exames e tudo mais, se você tem mais idade, aqui acho que é um público mais jovem, mas quem tem mais idade, e aí as condições de financiamento mudam, né, porque o banco te faz um empréstimo. Então, você tem que pagar. Então, ele geralmente tem mais facilidade de emprestar para quem é mais jovem, tem todas umas regras aí que acho que muita gente já deve conhecer, mas de forma geral é isso. Então, depois que você encheu o DPS, validou os formulários, já manda para Dinheiro Vivo. A Dinheiro Vivo só vai fazer uma conferência ali, mas na prática não tem muito o que fazer, já passar para o banco. O banco já vai emitir o contrato de financiamento para vocês assinarem. Aí é só assinar o contrato. O que vai acontecer daqui para frente, eu até vou passar. Mas, gente, depois que você está com o contrato assinado, basicamente vocês podem ficar tranquilos e tranquilas, porque essa. Eu costumo brincar, eu trabalhei em construtora por 12 anos, e eu costumo brincar que a assinatura do contrato de financiamento, às vezes a gente fica mais feliz do que o dia que a gente comprou, porque é efetivamente quando, para quem não vai quitar com recursos próprios, né? É efetivamente quando a gente comemora. Então, assinado o contrato de financiamento, a Dinheiro Vivo vai solicitar a guia de TBI, as despesas cartorárias, vai fazer todo o processo burocrático, levar registro no cartório e aí devolver para o banco o contrato registrado e o banco libera o recurso para a construtora, né? Que é através do financiamento que você paga ali o imóvel efetivamente e sua dívida fica com o banco. Então, de forma geral, pessoal, você só tem 3 etapas para cumprir para quem for fazer esse financiamento. A Dinheiro Vivo vai resolver todo o restante para vocês e, começando agora, você consegue assinar o contrato em menos de 15 dias. Lembrando que vocês não têm custo por essa assessoria. Tá? Vamos. Ah, poxa, Bruno, mas por que sem custo, né? Às vezes as pessoas perguntam. Porque o interesse, tanto da construtora quanto do banco, é facilitar a tua vida no financiamento. Sendo bem claro, é isso, são negócios. Então, eles te dão essa baita dessa assessoria para um processo que é burocrático ficar muito simples, tá? Bastante informação, então eu montei um resumo aqui de tópicos importantes que a gente passou, só para quem estava fazendo alguma coisa, às vezes dirigindo, não estava prestando tanta atenção. Acho que coisas importantes para a gente sair dessa reunião em mente. Primeiro ponto é que vocês têm à disposição de vocês uma assessoria personalizada e gratuita, que também dá apoio na parte não só do financiamento, mas na burocracia de TBI, cartório. Esses 2 pontos não são gratuitos, né? Você paga o ITBI, que é a transição de bens imóveis, né, o imposto, e as taxas cartorárias. Isso dá para incluir no financiamento, né? Não é gratuito, mas a assessoria, todo apoio nesse processo inteiro, ela é gratuita. Lembrando também que, por mais que a gente esteja falando muito aqui da questão de fazer o financiamento agora, o apoio vocês vão ter, seja agora ou seja lá no momento de entrega para quem quiser financiar. Mas a gente deixou muito claro que tem uma oportunidade de fazer o financiamento nesse momento da obra com o Banco do Brasil, que é o banco financiador. Então você não precisa esperar a entrega do empreendimento, não corrige, garante enquadramento, a taxa de juros atual, um monte de benefício que eu passei para vocês, que eu acho que é importante vocês saberem. E aqui, falando do FGTS, também pode usar agora, né? Se você for financiar agora, você já reduz o seu saldo devedor, o dinheiro que está parado lá sem render, isso evita que seja amortizado um saldo maior. E, por fim, quarto lembrete ali é que é um processo rápido e sem burocracia, são menos de 15 dias aí entre a entrega da documentação e a assinatura do financiamento. É muito rápido. E até tem, se você entregar da documentação toda redondinha ali, tudo certo, tem casos até que consegue uma semana já ter o contrato de financiamento, tá? Então, vai depender muito da situação e do modelo, do perfil, mas às vezes dá para fazer até em uma semana, em alguns casos é mais rápido, às vezes demora um pouco para liberar o FGTS e tudo mais. Então, esse é um resumo dos principais pontos que a gente passou aqui, e agora eu queria só voltar a palavra aí para a Patrícia e para a Marinese. Se eu tiver falado alguma besteira, elas já aproveitam para complementar, mas eu queria que elas apresentassem também a equipe aí que vai atendê-los.
Bruno, você foi ótimo, porque você simplificou bem um tema que muitas pessoas dizem que é um tema, é muito burocrático, é muito difícil, mas você falou de um assunto com bastante clareza, né? Gente, essa é a nossa equipe. O primeiro contato, ele sempre será feito por mim ou por Maria Inês, tá? Nós vamos atender vocês, vamos buscar elucidar dúvidas, tentar mostrar para vocês as opções e apoiar vocês na tomada de decisão. Depois, vocês serão atendidos pela Laísa, pela Emily e pelo João, tá? São funcionários da nossa empresa que têm o objetivo, tá, de conduzir muito mais a parte operacional, que é a questão de verificação de documentos e encaminhamentos diversos. A gente vai estar sempre acompanhando vocês, a gente não vai soltar a mão de vocês, a gente negocia, acompanha o operacional e retoma lá no final, na assinatura do contrato, tá? Normalmente é conosco que vocês vão, depois que a gente disponibiliza a minuta do contrato, a gente vai conversar com vocês para tirar todas as dúvidas. A gente quer que quando vocês cheguem a cada cliente, chegue ao momento da assinatura, vocês cheguem já com todas as dúvidas elucidadas, ok? Certo? Então, a gente vai acompanhar o processo, mas na parte operacional vai ser com a nossa equipe, que é a Laísa, o João e a Emily. Inês. Boa. É isso aí. Tem na tela os contatos, né, Patrícia? E tem uma informação importante no rodapé ali, que eu achei bem legal. Tá. E uma questão, gente, muito importante, né? A gente tem, assim, muita atenção com a questão do atendimento. A gente sabe que muitas vezes no horário do expediente é muito difícil vocês conversarem e para a gente poder fechar o negócio. Então, a gente disponibiliza o atendimento após o expediente bancário, após o expediente das 18 horas, a gente se coloca à disposição. E também a gente atende os clientes aos sábados e domingos. O nosso objetivo é dar o atendimento de forma customizada, atender o cliente de acordo com as suas necessidades. Isso aí. Perfeito. Gostei dessa condição. Pessoal, então, basicamente, a informação inicial era essa, tá? Vocês têm aqui na tela, né? Já estava na tela anterior os telefones, mas vocês têm também o Instagram, o site, tem um e-mail específico que a Dinheiro Vivo está usando para atender, que é o todayfarialima@gmail.com, se vocês quiserem já mandar alguma coisa. Para quem tiver mais urgência ou falar, nossa, a apresentação foi ótima, entendi tudo, só quero conversar agora pessoalmente, né, pelo contato direto com a Dinheiro Vivo, o que a gente tinha para apresentar a isso, então eu considero aqui encerrada essa primeira parte, até porque a gente quer mandar essa gravação também para quem não conseguiu participar, então a gente fez uma apresentação direta e agora a gente vai para as perguntas do chat.